PB, que é o fundamentalismo punitivo, religioso e o fundamentalismo patrimonialista, ou a bancada do boi, da bala e da Bíblia, sem esquecer a bancada dos bancos, que é silenciosa, mas que ela está dominando o Palácio do Planalto, está dominando também o parlamento. Então, nós temos uma lógica de espetacularização da violência para que as pessoas tenham medo, para que haja uma cultura do medo. E a cultura do medo, ela leva a que se busque as soluções de força. Por isso, nós tivemos aqui em Fortaleza um candidato representante do fundamentalismo punitivo disputando as eleições em segundo turno. Por isso, tivemos expressões desse punitivismo ou dessa lógica de recrudescimento penal, dessa lógica fundamentalista que diz que os problemas do Brasil se resolvem com balas e com grades, nós temos no Brasil inteiro. E temos um representante que está estabelecendo essa lógica e capitaneando esse processo e que vai disputar as eleições em 2018 para poder estar no pódio, ou tentando estar no pódio da disputa presidencial. Esse é o país que nós estamos vivenciando. Esse é um país de uma opressão midiática, onde, de forma muito rápida, se fazem as mudanças que o Brasil rejeita e que é preciso ser imposta para pagar as contas do golpe, para que não haja tempo de que se rompa as membranas ou os papéis dourados que se embalam a crueldade que está em curso neste país. Nós estamos vivenciando isso. É um processo de golpe que tem um coração pulsante. A PEC 55, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista fazem parte do coração pulsante do golpe. São o que eu diria o AI-5 do golpe. O golpe 64, ele teve um recrudescimento com o AI-5. O AI-5 do golpe é a PEC 55. A PEC 55 que limita os gastos públicos de despesas primárias por 20 anos. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo. Você vai, de imediato, eliminar todas as despesas discricionárias do Estado. Aquelas que o Estado pode fazer ou não pode fazer. Mas 88% das despesas primárias são despesas obrigatórias. Portanto, a PEC 55 chama a reforma da Previdência, chama a eliminação da Previdência Social, chama. E por isso eles constroem um déficit, e constroem um déficit que é fictício. Porque se eu considerar a Seguridade Social, e dela fazem parte a Previdência, a Assistência e a Saúde, nós temos um superávit no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pegue os países que eles dizem que são mais desenvolvidos, os 15 maiores países mais ricos do mundo. Pelo menos 36% da despesa com Seguridade vem do Estado. Vem do Estado. Por que a Previdência não tem que ter a participação do Estado? Por que eles dizem que a Previdência tem que ter apenas a contribuição patronal e a contribuição do trabalhador? A contribuição do trabalhador representa 18%, analisando esses países. Representa 36% a contribuição do Estado. Um país como a Dinamarca, 76% da Seguridade é bancada pelo Estado. Isso está na nossa Constituição. A nossa Constituição fala em contribuição tripartite. Nós temos pelo menos 5 ou 6 impostos que são para a Seguridade Social e que não são considerados como receitas no cálculo da Previdência. Se constrói, portanto, um déficit na Previdência que não corresponde aos fatos, porque a Seguridade Social é superavitária. E nós não vamos considerar aqui a desvinculação das receitas da União, que levam dinheiro que seria da Previdência para outras despesas. Na década de 70 e 80, foi mais de $1 trilhão que foi desviado da Seguridade para a construção de obras. Nós estamos num país em que, em determinado momento na ditadura militar, os nossos salários de servidores, funcionários da Caixa, foram pagos com recursos do FGTS. É um colchão de liquidez que é utilizado para outras finalidades que não sejam a Seguridade Social. Então, nós começamos dizendo, espera lá, moço, de que déficit você está falando? O déficit que você está falando é da contribuição do Estado através de impostos que está sendo negada para o cálculo da Previdência. E ainda que houvesse déficit, como é que eu vou
trabalhar com o déficit. É verdade que quanto mais eu empodero a renda, mais eu fortaleço a Previdência. Quanto mais eu levo para a formalidade as relações de trabalho, e nós temos 37% de trabalhadores que não têm qualquer tipo de proteção. Qualquer tipo de proteção. Se nós olharmos os catadores de material reciclável, de cada 10, apenas 2 têm algum tipo de proteção social, não tem previdência. Mas se eu levo para a formalidade, eu empodero a Previdência. Nós tivemos um aumento de 2003 a 2016, mais ou menos isso, em 77% do salário mínimo. O que aconteceu com isso? Aumentou, seguramente aumentou as despesas da Previdência, mas aumentou mais a receita. Aumentou mais a receita. Aumentou por volta de 46 bilhões o que seria a despesa e 52 a receita. Aumentou mais a receita. Então, eu posso trabalhar com o empoderamento do sistema, formalizando as relações. Com o aumento da própria renda, eu trabalho com o empoderamento do sistema. E não tirando e aprofundando as desigualdades nesse país. E são muitas as desigualdades que serão aprofundadas do campo com a cidade. Do campo com a cidade. As desigualdades regionais. 57% dos municípios brasileiros, a população tem uma expectativa de vida menor do que 65 anos. Não se aposentará. Não se aposentará. Porque a expectativa de vida, ela tem relações e variáveis. A assistência à saúde é uma variável, a habitabilidade é outra variável, o saneamento, a alimentação, a segurança alimentar. Nós não temos a mesma expectativa de vida de todo o povo brasileiro. São os trabalhadores pobres que contribuirão com a Previdência a vida inteira e não se aposentarão. 57% dos municípios brasileiros têm uma expectativa de vida menor do que 65 anos. 65 anos. Hoje nós temos 82% dos idosos desse país protegidos. Protegidos. Esse universo vai virar, porque eles estão controlando o BPC, o benefício de prestação continuada. Eles estão dizendo que não é mais 60 anos o limite para que você tenha acesso ao BPC. Eu estou falando do benefício que vai para quem tem 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Para quem está na extrema pobreza. 1/4 de salário mínimo de renda per capita, familiar per capita. É esse público que se beneficia com a prestação de benefício continuado, se for idoso ou se for uma pessoa com deficiência. Eu desvinculo o BPC do salário mínimo, então, de uma perspectiva enesimal, ele vai ser reduzido a pó, e eu limito para que as pessoas com 65 anos tenham direito a ele. Essa população de extrema pobreza não tem expectativa de vida de 65 anos. Eu estou negando o direito a uma proteção social. Estou negando. Eu aumento as desigualdades entre o campo e a cidade. Porque a aposentadoria do campo, ela tem um menor tempo de trabalho para que se tenha direito à aposentadoria, porque se entra mais cedo no mercado de trabalho. Se entra mais cedo. Nós temos quase 4 vezes a diferença entre aqueles que entram no mercado de trabalho até 16 anos, no campo e na cidade. E por que as condições são mais penosas? No campo. No campo, eu vou eliminar esta diferença que existe, que é a política de equidade, de eu ter normas diferentes, desiguais, para poder eliminar as desigualdades. A mesma coisa acontece com a mulher. Então, eu aprofundo as diferenças regionais, eu aprofundo as diferenças entre campo e cidade, eu aprofundo as diferenças entre homens e mulheres, as desigualdades entre homens e mulheres. Porque nós, mulheres, trabalhamos mais do que os homens. Que me perdoe aquele que é profusor de um festival de asneiras que ocupa o Ministério da Saúde, quando diz que os homens trabalham mais do que as mulheres. Lê do engano do notável do PP. Esse é o notável.
porque vocês viram o que Padilha disse? Que era preciso e queria fazer um governo de notáveis, mas que tinha que estabelecer as capitanias hereditárias pós-modernas, onde vou dando as doações, os cargos, vou loteando o Estado para ter uma maioria. E o notável que surgiu do PP é esse que diz, dentre outras coisas, que os homens trabalham mais do que as mulheres. Se você considerar qualquer tipo de condições para se atingir a aposentadoria,